Mateus 12, 6 e 7, palavras do Cristo de Deus. Mateus 12, versículo 6. Aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Vamos ler todos juntos? Mateus 12, 6 e 7. Vamos ler comigo? Aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. O texto de Mateus capítulo 12 é um texto que vem logo depois, no contexto daquilo que Jesus falou acerca de todos aqueles que estavam cansados e sobrecarregados. E Jesus afirma: vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ao mesmo tempo em que Jesus falou de um jugo suave e de um fardo que é leve, por aquele tempo, num dia de sábado, o versículo 1 do capítulo 12, diz que Jesus passou pelas searas com os seus discípulos. E quando ele passou ali pelas searas, estando os seus discípulos com fome, eles começaram então a colher as espigas e a comer. Eles tinham necessidade básica de sobrevivência, então eles começaram a comer. Os fariseus religiosos, vendo isso, disseram: os teus discípulos estão fazendo no dia de sábado aquilo que a lei não permite, aquilo que não é lícito. No versículo 3, Jesus responde: vocês não leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Vocês têm as escrituras sagradas, vocês propagam a Bíblia, vocês propagam a lei de Moisés, a Torá, mas vocês não leram o que a Bíblia diz, não leram o que fez Davi quando estava com a necessidade básica de sobrevivência, quando estava com fome. Como Davi, verso 4, entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, ou os pães da presença, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem com os que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Vocês não leram isso? E vocês não leram, versículo 5, que aos sábados, os sacerdotes do templo violam o sábado, descumprem esta regra, esta lei e ficam sem culpa. A necessidade humana é maior do que a lei cerimonial. O conhecimento que Jesus tem e tinha da palavra de Deus nos liberta do cativeiro religioso. Por isso, por duas vezes, no versículo 3 e no versículo 5, Jesus vai repetir a mesma informação, e ele vai dizer: vocês não leram, não lestes o que fez Davi, não lestes o que foi que acontece com os sacerdotes aos sábados, vocês não leram na lei, mesmo tendo Bíblia. O conhecimento da palavra de Deus, ele nos liberta do cativeiro religioso. O árbitro final, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, em relação aos ritos sagrados, não é o legalismo, não são regras, mas é o amor.
Jesus está aqui nos ensinando que a religião cristã não consiste em meras regras. As pessoas são mais importantes que o sistema. A melhor maneira de adorar a Deus é quando nós ajudamos as pessoas. Culto a Deus, segundo o Evangelho, é serviço ao próximo. Deus se preocupa mais em superar, em suprir, melhor dizendo, as necessidades humanas, do que em cumprir regulamentos religiosos. A lei é dada para preservar a vida. O sábado é feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então a vida, ela não pode ser banalizada. A necessidade humana de pão, de alimento, ela não pode ser deixada de lado. Ela não pode ser condenada pela nossa religiosidade. E nesse tempo que nós estamos vivendo de banalização da vida, onde o valor da vida humana é como qualquer outra coisa, não importa quantas pessoas morrem, não importa quantas pessoas ficam doentes, não importa quantas pessoas padecem de fome, de sede, desde que esteja tudo bem conosco e com aqueles que nós mais amamos e nos cercam, a gente não está nem aí. E a gente parece que não se importa mais com aquilo que nós estamos vivenciando em nossos dias. E eu quero, a partir desse texto, compartilhar com você nessa noite duas perspectivas de Jesus Cristo, da vida para a sua vida. Duas perspectivas de Jesus da vida para a sua vida. O texto é da vida que se manifestou na pessoa de Jesus para a nossa vida hoje. O que é que Jesus pensa sobre a vida? Para que a gente siga Jesus, seja discípulo de Jesus, nós precisamos aprender aquilo que Jesus deseja que sejamos e aquilo que é o caráter de Jesus para a sua igreja. Se Jesus ainda é de fato o Senhor da igreja, se Jesus Cristo e não o Estado é o nosso Salvador, se Jesus ainda é o único mediador entre Deus e os homens, e não mais padres e pastores, se sangues de bodes e de cordeiros não salvam, mas apenas o sangue de Jesus vertido no madeiro em nosso lugar, nós precisamos aprender, nos assentar e aprender com aquele que é manso e humilde de coração. A primeira perspectiva acerca da vida, para a sua vida nessa noite, é que Jesus Cristo é maior do que o templo. Eu vou repetir. A primeira perspectiva de Jesus para a sua vida é que Ele, Jesus Cristo, é maior do que o templo. Veja o que diz o versículo 6. Aqui está quem é maior do que o templo. Eis aqui quem é maior do que o templo. Maior do que as interpretações de vocês, maior do que as hermenêuticas de vocês, maior do que as ideologias políticas de vocês, maior do que os lugares sagrados que vocês criaram, maior daquilo que vocês chamam de sagrado, porque o sagrado é o homem que cria, mas o santo é aquele que é. Jesus está dizendo: eis aqui quem é maior do que o templo. Para o judeu, o templo era indispensável para a sua prática religiosa. O templo era fundamental para o culto a Yahvé, para o oferecimento de sacrifícios. O templo era algo assim sagrado, era algo divino. Por isso estes homens que estavam no templo ouvem do próprio Jesus: eis aqui quem é maior do que o templo. No Evangelho de João, Jesus diz: destruam este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Esses homens então indagam a Jesus: mas o templo de Jerusalém levou 46 anos para ser construído, como dizes tu, destruam este templo e em 3 dias eu reconstruirei? Mas o templo do qual Jesus falava era o seu corpo. Vocês vão me matar e em 3 dias eu irei
ressuscitar. Jesus é maior do que o templo. Jesus é maior do que as estruturas religiosas. O senhorio de Cristo sobre a nossa vida nos trouxe liberdade e não escravidão. Se Jesus é maior do que o templo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não se submetam mais a jugo de escravidão. Gálatas 5:1 é o que diz a palavra de Deus. Jesus também afirmou: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. O legalismo religioso é um caldo mortífero que envenena, que asfixia e que nos mata, e que tem o poder de nos matar. Isso fica muito claro quando o apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 16, ele diz: sabendo que o homem é justificado pela fé e não mais pelas obras da lei. Assim, o homem, pela fé em Jesus Cristo, é justificado, não por obras da lei, porque por obras da lei ninguém será justificado. Não anulo a graça de Deus, Gálatas 2:21, porque se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. O sábado, então, se torna para aqueles homens um tirano espiritual. Se torna não mais algo para a vida, não algo mais para servir a eles, mas agora o homem é que vai servir ao sábado. Eles se tornam escravos desse sagrado, eles se tornam escravos dessa regra, escravos do dia do Senhor, escravos das cerimônias, escravos dos rituais, escravos da sua teologia, escravos da sua bibliolatria, escravos do templo. Escravos do templo. Em Atos, capítulo 7, o primeiro mártir da igreja primitiva, Estevão, versículo 48 do capítulo 7 de Atos, ele diz: entretanto, não habita o Altíssimo em templos feitos por mãos humanas. Estevão prega esta mensagem a esses mesmos religiosos que condenaram Jesus à morte. Ele diz: o Altíssimo não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Jesus não morreu por estruturas, Jesus morreu por vidas humanas. Ele deu a sua vida em resgate por muitas outras vidas, mas ele não deu a sua vida por estruturas. Estevão ainda diz em seu discurso: o céu é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o meu lugar de repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas, diz o Senhor. Estevão então diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais. Vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, 1 Coríntios 3, verso 16, ele diz: não sabeis que sois santuário de Deus, que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. O santuário de Deus, o templo de Deus que são vocês, esse templo é sagrado. Nós somos a habitação do Cristo vivo e ressurreto. Nós somos a habitação viva, nós somos templos vivos do Espírito do Deus vivo, que escreveu a sua palavra, não mais em tábuas de pedra, mas em corações de carne,
que estabeleceu a sua palavra, não por meio de uma letra morta, mas pelo Espírito de vida. Ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Jesus habita em você por meio do seu Espírito. Hebreus 3,6, a Bíblia diz que Cristo é o Filho fiel sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Nós somos a habitação santa do Senhor. Sagrado não são mais os lugares, santa não é mais a semana, sagrado não é mais o ritual ou a cerimônia. Sagrada, inalienável, completamente divina é a vida, e pela vida Jesus se entregou e deu até a última gota de sangue, quando disse: eis aqui quem é maior do que o templo. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. E eu queria perguntar a você: o Espírito Santo de Deus habita no seu coração? O Espírito Santo de Deus habita na sua vida? A Bíblia diz em Apocalipse 3:20: repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Apocalipse 3:19 e 20: por isso seja diligente e arrependa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você é a igreja do Deus vivo. Você vem ao templo cultuar aquele que já habita em você. Aí eu te pergunto: mas você, a sua vida, é templo vivo do Deus vivo? Quem precisa de templo são os pagãos. Os deuses pagãos precisam de templo, são divindades inflexíveis, mas o Deus que nos habita só torna esse espaço um espaço de comunidade, de afeto, de acolhimento, de amor fraternal, por causa de templos vivos, os quais o Espírito habita. Porque você agora é um templo vivo de amor, porque você agora é templo do Espírito sagrado. É um templo cujo Espírito produz temperança, paciência, domínio próprio. É um templo que o Espírito produz bondade. Porque os pagãos só vão ao templo, mas não são templo do Deus homem de Nazaré. Não adianta só ir ao templo, é importante, a Bíblia diz: não deixem de congregar, como é costume de alguns, mas a Bíblia diz que nós somos o templo santo do Espírito Santo. Será que nós temos destruído o nosso corpo, que é templo do Espírito? Será que as nossas mãos, de fato, as nossas ações revelam que nós somos templo do Espírito Santo? Ou será que, a semelhança desses judeus da época de Jesus, nós veneramos tanto o templo que nós nos esquecemos do Deus que é maior do que o templo? O Deus que fez a terra, o mundo e tudo que nela há, não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita em corações humanos regenerados, remidos e lavados pelo precioso sangue de Jesus. E Jesus habita em você. Jesus habita no seu coração. Você sabe que o Novo Testamento começa com Deus fora do templo. Nos evangelhos nós encontramos Deus no deserto, sendo a voz do que clama no deserto. João Batista, filho de Zacarias, sacerdote, está clamando arrependimento. E quem estava no templo era Anás e Caifás, dois sumos sacerdotes, só poderia existir um. E Deus estava no deserto, clamando no deserto. E o Novo Testamento termina no livro de Apocalipse com Jesus
fora daqueles que professavam ser templo dele, dizendo: eu estou à porta e bato, eu estou à porta do lado de fora e estou batendo. E eu estou batendo porque vocês me deixaram do lado de fora. Será que a igreja evangélica brasileira ouviria esse clamor profético da parte de Deus? Eu estou batendo, chamando vocês, dizendo que vocês querem cultuar no templo, vocês querem me adorar no templo, mas eu estou aqui do lado de fora, batendo, para dizer a vocês que agora está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura, não mais no Monte Gerizim, não mais no Templo de Jerusalém, não mais aonde, mas como, em espírito e em verdade. Mas cuidado, porque vocês podem estar santificando aquilo que é profano, e vocês podem estar profanando o sagrado. O cristianismo do nosso país é especialista em santificar o dia e profanar a vida. Santificar as instituições e rituais e profanar o templo de Deus que somos nós. Santificar cerimoniais e profanar relacionamentos. Essa é a perspectiva de Jesus para nós. Ele é maior do que o templo. A segunda perspectiva de Jesus é que o exercício da misericórdia é mais importante do que o sacrifício. Veja o que diz o versículo 7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. O exercício da misericórdia é mais importante do que o sacrifício. E Jesus agora chama eles a pensar acerca de significados. Se vós soubesseis. Se vocês soubessem o significado, se vocês entendessem o significado de que a misericórdia é mais importante do que as confissões de fé de vocês, de que a misericórdia é mais importante do que as preferências de vocês. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, mas vocês estão se tornando cada vez menos humanos, menos compassivos. Se vocês soubessem, isso qualquer um entende, isso é muito óbvio. Se vocês soubessem que a lei é dada para a defesa do homem, para a preservação da vida, e não é o homem que se coloca para defender a lei, vocês não seriam promotores e defensores dos púlpitos de vocês e das igrejas e templos de vocês, do protofascismo brasileiro que o cegou a todos. Vocês são deslumbrados. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, mas vocês não entendem. Vocês não compreendem que Deus só tem uma religião. Tiago 1, 26 e 27. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, a religião desse é vã. A única religião de Deus que eu conheço é cuidar dos órfãos
e das viúvas, e guardasse das corrupções do mundo. É a religião pura e imaculada. Se vocês soubessem o significado disso, cujo profeta Oséias disse a vocês no capítulo 6, verso 6, misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de Deus ao invés de holocausto. Se vocês conhecessem a natureza de Deus, vocês entenderiam que a minha religião, sabe qual é a minha religião? É você. A minha religião é você. Vocês entenderiam que a religião de vocês sou eu. A sua religião são os irmãos que estão aqui. Essa é a religião pura, imaculada. Quando vocês entenderem qual é o sentido real da vida, de que a necessidade humana é mais importante do que ritos e ritualismos e tradições, quando vocês entenderem o papel de vocês de preservar a vida, quando os olhos de vocês não forem blindados pelo diabo, tendo a lei sem ler, mas não é ler por ler, porque ler todo mundo lê, mas é ler com entendimento, é crer com o coração, mas vocês vendo não veem, ouvindo não ouvem, não entendem, entra aqui e sai aqui. Ah, se vocês soubessem, vocês não teriam condenado inocentes. Se vocês soubessem que eu quero misericórdia, que eu não quero sacrifício de vocês, eu não quero que vocês subam um monte, eu quero que vocês desçam do pedestal para ensinar os que não sabem. Eu não quero que vocês preguem a minha palavra como alimento apenas, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero que vocês deem de comer àqueles que estão famintos. Eu não quero e nem preciso dos cerimoniais, dos holocaustos de vocês. Eu quero que vocês deem de comer aos que necessitam. Eu quero que vocês estendam as mãos aos necessitados, aos órfãos e às viúvas. Eu quero que vocês deem água àqueles que têm sede. Eu quero que vocês acolham aqueles que não são acolhidos. É isso que eu desejo. É isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês parem de matar e de condenar tantos inocentes por não compreender a minha palavra. Abra sua Bíblia lá em Amós, capítulo 4, versículos 4 e 5. Amós 4, 4 e 5. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disto gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor. A ironia do Deus da Bíblia. Vinde à casa de Deus, transgredi, multipliquem os pecados de vocês, congreguem, cultuem, briguem com Deus, o mundo e o diabo,
abram seus templos, tragam os seus sacrifícios. Eu estou falando isso aqui para uma igreja madura, porque eu não seria tolo de dar pérola a porcos. Como vocês não são porcos, eu lhe darei pérolas da palavra de Deus. Tragam os vossos dízimos, de 3 em 3 dias, ofereçam sacrifícios de louvores, diz o Senhor. Apregoem ofertas voluntárias, continuem com as campanhas de vocês, publiquem os cultos de vocês, porque é disso que vocês gostam. Vocês gostam disso. Mas a grande verdade, versículo 21, pode olhar. Eu estou como voz profética de Deus aqui nessa noite, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Amós 5:21, mas a verdade é que eu aborreço, eu desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes eu não tenho nenhum prazer. As assembleias de vocês solenes, os cultos de vocês maravilhosos, os momentos que impressionam, encantam, eu desprezo, eu aborreço. Ainda que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de manjares, eu não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias das tuas leiras. Os cânticos, as melodias, afastem de mim o estrépito, o som dos teus cânticos, porque eu não ouvirei. Ele não vai ouvir. Os sacrifícios, os aperfeiçoamentos, as dedicações, as harmonias, melodias, a combinação de notas, de acordes, de sons, de vozes, afastem de mim. Que igreja nesse país acreditaria se o profeta Amós viesse com essa mensagem? Nós repreenderíamos e chamaríamos ele de filho do diabo, a começar pelos sacerdotes. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Eu quero equidade, eu quero justiça, eu quero justiça e misericórdia ao invés de jejuns. Eu quero quebrantamento ao invés de oferendas e presentes. Eu não tenho prazer no sacrifício de vocês. Eu costumo dizer que pior do que não fazer é fazer eficientemente bem aquilo que Deus pediu para a gente não fazer. R.C. Sproul diz que quando houver conflito entre ritual e misericórdia, sempre devemos escolher misericórdia. Este é o tempo maior de sacrifício. Sacrifícios humanos. Quando esses homens traziam sacrifícios e holocaustos, e que Jesus disse: misericórdia quero
e não holocaustos, esses sacrifícios, eles também esmagavam quem estava perto. O sacrifício, muitas vezes feito a Deus, esmaga quem está perto da gente. Por isso que Amós diz no capítulo 4, verso 1: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estás no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados. Por oferecerem holocaustos, vocês estão também condenando inocentes. A religiosidade de vocês oprime, segrega, divide. Só aceita os que são do grupo. A panelinha santa e sagrada de Jesus, segundo Constantino, mas não segundo o Evangelho. A religiosidade de vocês se sobrepõe aos outros, por isso que vocês condenam inocentes, porque vocês sacrificam a mim, mas quando vocês estão sacrificando a mim, vocês estão sacrificando a um ídolo, e vocês estão, na verdade, ferindo as pessoas, machucando as pessoas, destruindo as pessoas. Se vocês soubessem o significado do Evangelho, se vocês soubessem o que eu desejo de vocês, vocês parariam de me trazer presentes e holocaustos, os quais sairão para mim como abominação, e vocês ofereceriam misericórdia. Vocês, de fato, seriam conhecedores da minha natureza. Vocês não seriam cristãos contra o Cristo. Chegamos no nosso país a esse nível. Nas palavras de um pregador pentecostal que eu gosto muito, David Wilkerson, chegou o tempo que nós temos também que evangelizar os evangélicos. Que ironia! Cristãos contra o Cristo, contra o amor de Deus, contra o significado superior. Se vocês soubessem o que significa isto, contra o significante. E aqui eu trago duas palavras proféticas e termino o sermão. Proféticas porque estão na palavra de Deus, se cumpriram e se cumprirão, não tenho a menor dúvida disso. Jesus disse: todas as coisas vão de passar, mas as minhas palavras não passarão. A primeira é uma que eu acho extraordinária, me consola no tempo que nós estamos vivendo. Em Mateus 8,11, Jesus disse a esses mesmos aqui: muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas os filhos do reino serão deixados nas trevas, onde haverá pranto, choro e ranger de dentes. Muitos vão vir do Oriente, do Ocidente. Isso se cumpre aos gentios que se converteram a Cristo e ao judaísmo que crucificou o Filho de Deus, cujo significado do Evangelho lhes era oculto, embora tendo Bíblia, sem discernir a palavra, como isso acontece hoje com muitos. Jesus está dizendo: o reino vai ser tirado de vocês, e vai dar um outro povo que dê os frutos do reino. Os filhos do reino serão deixados de fora. Há últimos que serão primeiros, e há primeiros que serão últimos. Diz em Mateus 25, quando o Filho do Homem vier em sua glória com os santos anjos, separará uns dos outros como o pastor separa os bodes das ovelhas. Ele não nos perguntará o quanto que nós sabíamos intelectualmente dele. Ele não nos perguntará o quanto que nós frequentamos ou deixamos de frequentar o templo. Ele não nos perguntará acerca de quantos sacrifícios fizemos, mas ele dirá
que em muitos momentos teve fome e alguns deram ele de comer. Tome cuidado, tem muita gente faminta, não só de pão, viu, mas faminta de tanta coisa. Jesus passou por você, você nem viu. E você está procurando ele aqui, você está procurando ele em pastores e teólogos, né? Eu louvo a Deus pela revelação de Deus em Cristo, a única que não me fez desviar do Evangelho. Faça essa confissão de púlpito a vocês. Eu não sou padre, mas faça essa confissão. A revelação de Deus em Cristo tem me libertado até hoje e me levado à liberdade existencial nele, para a sua glória, para o seu louvor. E ele vai dizer: eu tive sede. Jesus passou aí por você sedento, mas você não percebeu. Eu estava nu de abraço, de afeto, nu de graça, de perdão. Eu estava preso pelos meus conflitos, preso pela dor, preso pela rejeição, preso pelo abandono, preso pelo desejo de suicídio, preso pelas minhas próprias algemas, e eu passei por vocês. Alguns de vocês me visitaram quando eu estive preso, outros não. Outros de vocês passaram por mim, mas ao invés de me libertar da prisão, colocaram mais prisões sobre mim. Vocês colocaram mais algemas. E eu fiquei todo algemado, preso ao jeitozinho de vocês, preso ao cutinho de vocês, preso, algemado. Vocês não me libertaram. Quando foi, Senhor, que nós estivemos assim e não te acolhemos? Quando vocês deixaram de amar a um dos meus mais pequeninos, a mim, e vocês deixaram de fazer. Eu apareci, mas eu não apareci de paletó, eu não apareci gritando, eu não apareci dando aleluia, eu não apareci dando glória, rodopiando, eu não apareci dizendo assim diz o Senhor. Eu apareci de um jeito que vocês não me reconheceram, por estarem condicionados aos holocaustos, aos sacrifícios, e não à minha misericórdia. E vocês não me perceberam, mas eu estava o tempo todo entre vocês, me manifestando de forma graciosa, mas vocês não sabiam o significado da minha manifestação, por causa dos condicionamentos religiosos e pecaminosos de vocês. Mas se eu libertar vocês, vocês vão ser livres, e vocês serão misericordiosos, assim como meu Pai é misericordioso. Que Deus em Cristo traga a sua vida, o seu coração, que a misericórdia é maior do que o sacrifício. Misericórdia quero, e não sacrifício. Se vós soubesseis o significado disso, não teríeis condenado inocentes. Deus tenha misericórdia de nós.